pessoas de sucesso. Steve Jobs. Não faz sentido olhar para trás e pensar: deveria ter feito isso ou aquilo. Deveria ter estado lá. Isto não importa. Vamos inventar o amanhã e parar de nos preocupar com o passado. Nascido no dia 24 de fevereiro de 1955, Steve Paul Jobs, apesar de ser filho biológico de Abdul Jindal e de Joan Thibault, foi criado por pais adotivos, Paul e Clara Jobs. Jobs, desde criança, apresentava uma mente brilhante. Ele adorava acompanhar o trabalho de seu pai. E, quando jovem, Jobs passou a frequentar o clube Hewlett Packard Explorer Club, onde conheceu o rapaz Steve Wozniak. O clube era formado por alunos que se reuniam para ficar ouvindo engenheiros de laboratório da HP. Wozniak, assim como Jobs, também era apaixonado por computadores. Aos 17 anos de idade, Jobs entrou para o Reed College, cursando inglês, mas logo ele não via mais sentido naquilo e após 6 meses no curso, ele resolveu largar a faculdade. Em 1974, aos 19 anos, conseguiu seu primeiro emprego na empresa Atari, como designer de jogos. Jobs, juntamente com Steve Wozniak, criaram o jogo Breakout, um dos jogos mais famosos de Atari, que consiste em destruir blocos utilizando uma bolinha. Esse joguinho aí na tela, aposto que alguma vez na vida você já jogou ele. Em 1975, Wozniak estava trabalhando no desenvolvimento de uma placa de circuitos que integrava um teclado com um monitor. Juntos, Jobs e Wozniak desenvolveram o primeiro protótipo da primeira placa que haviam criado e conseguiram levar para ser apresentada em um evento de demonstração. Vendo o sucesso de sua criação, resolveram então juntos criar a Apple. E no dia 1º de abril de 1976, a Apple, agora finalmente como empresa, tendo apenas uma dúzia de funcionários, se mudou da garagem de Jobs para um escritório alugado. Nesse mesmo tempo, Jobs se relacionava com uma mulher chamada Christine, que acabou engravidando. Christine deu à luz a uma menina chamada Lisa. Durante 1 ano, Jobs negou ser o pai de Lisa, e só 1 ano depois realizou um teste de paternidade, que deu positivo, comprovando assim que ele realmente era o pai de Lisa. Já na empresa com somente 3 anos, Jobs conquistou fama e fortuna. Começou a se tornar uma figura pública e aparecer em diversas revistas, como por exemplo a revista Time. Jobs era o gerente de projetos da Apple, mesmo possuindo a maior parte das ações da empresa e fazendo parte do conselho administrativo. E no início dos anos 80, Jobs ficou responsável pelo projeto do novo Macintosh, que foi lançado em 24 de janeiro de 1984 e foi uma grande inovação para a época. Mas, ironicamente, aos 30 anos, no dia 16 de setembro de 1985, Jobs foi demitido de sua própria empresa, por conta de disputas de poder com o então CEO John, que era o antigo CEO da Pepsi. Ao sair da Apple, Steve Jobs criou a Next, mas, infelizmente, apesar de um designer atraente desenvolvido no primeiro computador, ele acabou sendo uma decepção para muitas pessoas por conta de seu valor. Mas ao mesmo tempo que tocava Next, Jobs e George Lucas se conheciam, e por uma bagatela de apenas 5 milhões de dólares, Jobs obteve 70% das ações de uma empresa que viria a ser conhecida hoje como Pixar. Em 1989, Jobs conheceu Lorraine, que era uma estudante.
e no ano novo de 1990, Jobs pediu Lorraine em casamento, e no ano seguinte eles se casaram. Em 1991, nasce o primeiro filho do casal, Reed Jobs. Em 1995, nasce a segunda filha do casal, Annie Sienna Jobs. E em 1998, nasce a última filha do casal, Eve Jobs. Desde que Jobs saiu, a Apple viu seus resultados despencarem. Então, os acionistas da Apple decidiram comprar a Next, em 20 de dezembro de 1996. E assim, Jobs voltou para a Apple e logo se tornou o novo CEO. Jobs reduziu 70% dos projetos, focando exclusivamente em apenas alguns produtos. Com isso, em 1998, a Apple lançou um computador desktop chamado iMac, que obteve um número de vendas mais rápidos da história, com um sucesso estrondoso. Então, em 1999, a Apple começou a planejar suas primeiras lojas físicas, as quais deveriam possuir apenas uma entrada e não poderiam ser longas e nem estreitas, para que assim seus clientes pudessem ter uma melhor experiência. E em 15 de maio de 2001, abriu a primeira loja da Apple, localizada na Califórnia. Também em 2001, Jobs queria que a Apple não fosse apenas uma empresa de computadores, mas também de tecnologias. Então surgiram os iMovie, iDivide, iPhoto, GarageBand, Logic Pro, iTunes e iTunes Store, que tinha como principal função tornar a experiência do cliente ainda mais completa. Ainda em 2001, a Apple lançou o iPod, que dava a possibilidade das pessoas gravarem 1000 músicas nele. E o melhor de tudo é que cabia no bolso, ou seja, você poderia levar ele para qualquer lugar. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. Mas, em 2003, Jobs descobriu que possuía um tumor no pâncreas. Em junho de 2004, realizou uma cirurgia, mas, infelizmente, a operação para a remoção de parte do pâncreas mostrou que o câncer havia se espalhado para o fígado. Apesar de sua doença, Jobs voltou a trabalhar. Em janeiro de 2007, Jobs subiu ao palco e anunciou ao mundo o novo iPhone, que possuía uma tela nunca vista antes, que permitia ao usuário digitar tocando na tela com seus próprios dedos. Porém, em 2008, o câncer de Jobs piorou. Ele se espalhou ainda mais. Seus problemas de saúde tornaram-se mais visíveis por conta de uma grave perda de peso. Em janeiro de 2009, Jobs pediu licença médica e, em março, realizou um transplante de fígado e voltou a trabalhar normalmente. Mas, em novembro de 2010, Jobs teve outra crise de saúde e, no início de 2011, médicos descobriram sinais de novos tumores e Jobs se afastou novamente da Apple. Porém, em outubro de 2011, o mundo perdeu um dos maiores visionários e gênios. Ele tinha apenas 56 anos. Esse foi um vídeo sobre a história de uma grande personalidade de sucesso. Steve Jobs deixou sua marca profunda em nossa história e tecnologia, uma marca que não irá se apagar. Então, o que você achou da história de vida de Steve Jobs? Deixe aí nos comentários o que você achou mais interessante.
Se você gostou, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like.